vai ter sonhos nossos que, não é que nós iremos sonhar sozinhos, né? Mas se Deus está conosco nesse sonho, não tem por que temer, não tem por que não dar certo, né? Então Deus era com ele naquele sonho, que mesmo que o inimigo tivesse trabalhado para tirar, fazer com que aquela promessa não se cumprisse, ora porque os irmãos iam mandar matar, ora porque botou ele como escravo, ora porque a mulher queria seduzi-lo, mas Deus, ele honrou a obediência de José. José decidiu honrar a Deus com o pensamento de o que eu sonhei. Depois eu vim ver aqui que José tinha noção do que ia acontecer. Senhora Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional diário, todos os dias aqui comigo, né? Eita, que franjinho ruim, né? Todos os dias aqui comigo, meditando na palavra do Senhor, conhecendo um pouco mais das Escrituras, tendo uma pílula de sabedoria do dia para a sua manhã, para a sua reflexão. Então, vem comigo, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Pega papel, caneta, vem absorver, vem meditar na palavra do Senhor antes de começar o dia com tudo, tá bom? E hoje a gente tem falado de temas aleatórios. Ontem a gente falou sobre a bondade e a misericórdia do Senhor sobre os descendentes, sobre os pais para os filhos, o bom e o ruim cai para os filhos acabam recebendo. E hoje a gente vai falar do filho de Jacó. Ontem falamos de Jacó, hoje a gente vai falar de José. A gente vai falar sobre o de repente de Deus. Você tem promessas com o Senhor? Tem promessas? Deus te deu alguma promessa? Se você não sabe se tem promessa, saiba que uma você tem, que é a volta de Jesus, que a gente tem vida eterna, a gente tem um acesso, um livre acesso a Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz e que em breve ele irá voltar. Então, nós temos uma salvação nos aguardando. Essa promessa, ela é uma promessa acessível para todos. Mas existem promessas que são individuais. Eu tenho várias promessas aguardando se cumprir com Deus. E eu acredito que se você buscar, se você pedir, se você se derramar, der a sua atenção totalmente a Deus, você também vai acessar as suas promessas individualizadas, tenho certeza. E a gente vai falar hoje sobre esse de repente de Deus, né? A gente vai falar sobre situações em que o Senhor fez uma promessa e essas pessoas, elas precisaram aguardar o tempo certo. Se eu não me engano, Abraão esperou, não me esqueci agora, mas Abraão, ele já era idoso, né? Então, Abraão, até que nascesse Isaac, ele precisou aguardar. Eu não estou lembrando agora o exato, mas se eu não me engano foi 30 anos, 20, 30 anos, não estou lembrando agora, para mim não tenho. Abraão tinha uma promessa. E a gente vai falar sobre o decorrer da promessa, o processo entre a promessa e o cumprimento. Vamos ler em Gênesis. A gente vai ler em Gênesis, a partir onde conta a história de José. José, ele teve um sonho com 17 anos. Ele já era um dos filhos prediletos do pai dele. O pai dele tinha filhos dele, da mãe dele e com outras, com a Lia, né? E José, ele não era dos mais queridos dos filhos, porque era o preferido, porque o pai tinha feito uma túnica muito colorida para ele e tudo, né? E começamos a ver isso aqui a partir de Gênesis 35. E os irmãos tramaram contra a vida dele, principalmente depois que ele teve esse sonho, em que viu os pais e os seus irmãos o servindo. Por várias, contou 2 sonhos. Por aqui a gente tira o primeiro ponto a se aprender. Que a gente não precise contar nossos sonhos, nossas promessas aos outros. Que os outros vejam somente depois que cumprir. Por quê? Porque nem todo sonho, nem todo plano, nem todos irão entender. Nem todos irão ter a mesma sensibilidade, nem todos irão abraçar conosco essa causa. E ele contou e os irmãos se sentiram super ofendidos. Como quem diz, você pensa que é quem? O seu mais novo entre nós se tornar o rei, né? Se tornar aquele que sonhou a lua e o sol, os astros, os feixes também servindo, humilhando a ele, né? Dobrando para ele. Então, por causa disso, decidiram alguns deles matá-lo. Mas pela bondade do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas podem não sair como a gente planeja, mas elas se cumprem. Decidiram então jogar ele dentro de um poço, dentro de um poço vazio. E entre eles decidiram que não matasse. Dissesse ao pai que mataria, dissesse ao pai que ele tinha morrido, e trouxeram as túnicas até o pai, cheio de sangue, como se uma fera o tivesse pego.
mas não decidiram não matar, apenas venderam. Ele foi vendido como escravo. Só que o Senhor era com José em tudo. A palavra fala, o Senhor era com José em tudo. A gente vê isso em Gênesis 39, 2. Vou confirmar aqui. Então, ele poderia ter um título de escravo, né? Você não é o seu título. Você é o que Deus diz de você. Gênesis 39, 2. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, de escravo ele se tornou um próspero, né? Então, onde José passava, não tinha como deixar igual. Que nós possamos aprender isso. O que estamos exalando? O que eu estou exalando? O que você está exalando? Por onde você passa, sai energia boa, ruim? Por onde nós passamos, deixamos algo transformador, algo de nós, um pouquinho de nós? Ou será que estamos passando e deixando algo negativo? Porque o brilho de Cristo, porque a essência de Cristo, a palavra, os servos de Deus, né, eles são uma Bíblia aberta. Se possível, nós preguemos, mas nós temos que ser um exemplo. Então, ele era um administrador nato. Então, na casa de Potifar, que foi um dos primeiros em que ele foi como escravo, ele dava conta de tudo. O Senhor dele deixou que ele governasse tudo. Por aqui a gente tira outra lição, que nós, antes de termos o título, antes a transformação já está aqui dentro. Existe uma frase que a Marinalva contou, uma psicóloga que eu sigo, que ela disse que antes de ser um campeão, a mentalidade já é de campeão. Antes do corpo reagir, aqui dentro já diz como é. Já comprou a ideia, já é aquilo, né? Então, Davi, antes de se tornar rei, que Davi também aguardou a promessa durante 18 anos, antes de se tornar rei, ele já exercia, já tinha uma essência, já tinha um cacife, né? Uma ousadia que era necessária para ser um rei. Que a gente possa aprender a primeira lição. Deus estava com José em tudo, Deus está com você em tudo. Abriu uma construção aqui agora. Que mesmo que a promessa, tenha um tempo entre a promessa e o cumprimento, Deus estará com você em tudo. E não nos esqueçamos de ser brilho, né? De ser essência, deixar exalar de nós o bom perfume de Cristo. Que não nos esqueçamos de não contar os nossos planos, não contar os nossos sonhos, porque nem todo mundo vai estar apto, nem todo mundo vai ser com você naquele sonho. 3 pontos já falamos, né? E o quarto, que a gente consiga, independente de onde estejamos, sigamos servindo a Deus, porque Ele está conosco em tudo, em todo esse processo. Então, José, ele aguardou 22 anos, com 17 ele teve esse sonho, ele era um adolescente. Acredito que o conhecimento que ele teve foi o que o pai dele passou para ele, primeiro, né, de aprendizado, e segundo, porque Deus estava com ele em todas as suas situações. Só que o inimigo, ele nunca fica satisfeito. Ele procura formas de tirar você da promessa. Ele procura formas de não se cumprir aquela promessa. Então, no meio do caminho, a mulher de Potifar quis seduzir a ele. José era um homem bonito, né? E ele não se deixou levar pelos seus desejos. Por aí a gente tira mais um ponto, que a gente não troque o longo prazo, a gente não troque o prazer imediato pelo prazer de longo prazo, que é muito comum na nossa cultura, né? É o detalhe assim, da pressa, né? Então, José, ele não trocou. Bom dia, Célia. José não trocou o prazer imediato de se satisfazer com a mulher de Potifar pelo prazer da promessa. Então, que a gente se apegue nisso. Que a gente tem muito de o imediato, o aqui, o agora. Depois eu penso em outra coisa. Então, José, ele não se deixou influenciar, não se deixou saborear, né? Ele era jovem, tinha seus desejos, né? Era carne, tinha sua fisiologia, estava tudo ok. Mas antes, ao invés disso, ele simplesmente fugiu. Ele se apegou àquela promessa. E Potifar sabia tanto que aquilo não estava batendo, que ele poderia ter mandado matar, mas não mandou matar. Ele simplesmente lançou José, levou preso a José. Só que José, não tem como a gente esconder nossa essência, não tem como a gente esconder algo que brilha dentro de nós. José, assim mesmo, imagina nos dias de hoje, uma pessoa presa e ela ficar com a chave da prisão, né? Ficar com a chave da prisão.
Então José tinha livre acesso, né? José ali também, onde ele passava, ali também, ele acabou sendo um bom governador. Como eu falei, dentro de normalmente o título ele vem depois, quando você já exerce. Assim como veio com Davi, veio com José também. E aí aqui o Senhor era com José de novo, o Senhor disse de novo, o Senhor, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. 39, Gênesis 39, 23. O Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Né? Então, eu estou aqui maravilhada, que às vezes eu que sou a primeira a ser ministrada quando eu trago a palavra, porque eu não me lembrava que Deus falou duas vezes, que na Bíblia falava duas vezes que Deus era com José. Né? Que independente da nossa circunstância, que independente do nosso processo entre uma promessa e um cumprimento, Deus está conosco em tudo. Deus era com Jacó. Por 10 vezes Labão, falamos de Jacó ontem, por 10 vezes Labão trocou o salário de Jacó. E Deus o fez prosperar muito mais. E através de Jacó, Labão foi próspero. E Deus, ele é o Deus que inclusive faz com que o inimigo se torne aliado. Como Labão foi aliado de Jacó, como Isaac foi aliado dos povos do Egito. E como aqui, quem deveria ser o que estava liderando, né, o dono da carceragem, tudo, não, José ia bem com eles, né? Sobre a importância da gente ser o brilho de Cristo. Então, passou-se ainda uns bons anos, José ainda na prisão, no local totalmente diferente do seu lar, como se a gente estivesse daqui, vindo do Brasil, fosse para os Estados Unidos. Né? Então, longe da sua cultura, dos seus familiares, sofrendo aparentemente sozinho, mas não era sozinho, Deus estava com ele em tudo. Né? Que vai ter momentos da nossa vida em que a gente não vai ter pai, a gente não vai ter mãe, não vai ter cônjuge, vai ter sonhos nossos que nós iremos sonhar sozinhos. Né? Mas se Deus está conosco nesse sonho, não tem por que temer, não tem por que não dar certo. Né? Então Deus era com ele naquele sonho, que mesmo que o inimigo tivesse trabalhado para fazer com que aquela promessa não se cumprisse, ora porque os irmãos iam mandar matar, ora porque botou ele como escravo, ora porque a mulher queria seduzi-lo, mas Deus, ele honrou a obediência de José. José decidiu honrar a Deus com o pensamento de o que eu sonhei. Depois eu vim ver aqui que José tinha noção do que ia acontecer, porque ele interpretou o sonho de Faraó lá na frente. Né? Se ele interpretou o sonho de Faraó, ele interpretou o dele também. Né? Então, para começar as traduções dos sonhos, ele ainda aprisionado, na prisão, duas pessoas tinham sido presas, as duas tiveram um sonho, e uma delas, conforme elas contaram o sonho, você vai ler a Bíblia depois para ver, entender, porque aqui nós resumimos apenas em 20 minutos, para poder você perceber coisas que eu posso não ter percebido. Em Gênesis 40, ele fala que ele interpretou os dois sonhos. E de acordo com os dois sonhos, um deles iria voltar a servir o rei e o outro iria morrer, de acordo com os sonhos. Então, José traduziu o sonho, aconteceu, e ele disse: você que vai voltar para o lado do rei, por favor, não esqueça de mim, não. Tem uma outra aqui. Ele disse: padeiro, não esqueça de mim, não esqueça de mim. Né? Quando você voltar para lá, não esqueça de mim. Só que às vezes a gente parece assim: poxa, eu fui esquecido pelo homem, fui esquecido. Estou aqui preso injustamente e fui esquecido. Mas não, você não foi esquecido. É porque entre o tempo da promessa, entre o tempo do processo, existe o tempo de que as coisas precisam estar encaixadas. Né? Mesmo que você já esteja pronto como uma pessoa que realmente com a cabeça de vencedor, com a cabeça de alguém que pode fazer aquilo que é para fazer, existe esse tempo que é um tempo perfeito de Deus. Então, o que voltou, o copeiro, né? Que quem morreu foi o padeiro, o copeiro voltou para o cargo atual. Né? E esqueceu de José. Né? A gente pode ser esquecido pelos homens, podemos ser esquecidos pelos homens, mas nós não seremos esquecidos por Deus. Né? Deus vê, o tempo dele é perfeito. É perfeito. A gente vai dar um exemplo aqui, o tempo de uma mãe tem um filho. Né?
9 meses. Até lá, até que ela descubra a maternidade, até que a criança comece a crescer na barriga dela. É o tempo em que a mãe se habitua com aquela ideia, é que a mãe faz o enxoval, que a mãe prepara o espaço, até que venha a criança. Só que antes da criança nascer tem a dor do parto, né? Tem que ter a dor do parto. Mesmo que seja cesárea, seja normal, vai existir esse processo de doloroso entre a criança nascer, entre o preparatório e a criança nascer. Então, José ele passou por esse período ainda de espera, ainda, né? Então, passou-se um bom tempo, quando vem aqui em Gênesis 41, é que José é encontrado. O faraó tinha tido um sonho, ninguém conseguia interpretar, e ele ainda queria, se eu não me engano aqui, ele ainda queria que dissessem qual era o sonho, né? Ele ainda quer que você descubra qual é o sonho e ainda interprete. Aí foi quando José foi lembrado pelo copeiro. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito, né? O tempo de Deus é perfeito. A gente pode não entender, nem tudo ele vai explicar, mas o tempo de Deus é perfeito. Então, foi aí que José foi descoberto, traduziu o sonho, mandaram tirar todo, limpa, corta o cabelo, tira a barba, né? Traz esse homem, o seu momento de exaltação chegou. Só que a exaltação sempre é Deus junto, né? Exaltação perante os homens. Até então, a partir dali, foi que começou a se cumprir a promessa, aquele sonho lá de 22 anos atrás, finalmente iria se cumprir. Que aí, além de traduzir o sonho, ele ainda se tornou o segundo depois do rei. Mais uma vez, o segundo depois do rei. Nós possamos nos lembrar que se formos perseverantes, isso a gente traz para a promessa nossa, a gente traz para a salvação, para a segunda vinda de Jesus, né? Que não nos esqueçamos, vale a pena perseverar, vale a pena se apropriar da promessa, vale a pena se abrir mão do prazer imediato. Mesmo que o inimigo faça de todas as formas de você não cumprir a promessa, o único que tem poder de impedir que essa promessa se cumpra, porque Deus já deu a promessa, o único que tem poder de fazer com que essa promessa não se cumpra é nós. Quando a gente cede aos desejos, quando a gente cede às nossas vontades, quando a gente decide fazer da nossa forma, e aí o Senhor não vai estar com a gente, né? Então o Senhor esteve com José durante todo esse tempo e traduziu o sonho, virou governador, o segundo depois de Faraó, e a partir dali ele começou a cumprir a promessa. Mas antes disso, antes do título, ele já era alguém que tinha o Senhor com ele em tudo, ele já era alguém que era uma pessoa com muito conhecimento, que de Deus vem o conhecimento, quem não tem sabedoria que peça, a palavra fala, né? E não só cuidou dos seus, mas de toda uma nação, Sobre ele estava a responsabilidade de cuidar de toda uma nação. Se você quiser saber mais da história de Jó, que tem um momento, o ápice do perdão, teve um momento dos irmãos e até ele, os irmãos. Então, vários spoilers, quem não conhece a história, vá lá e confere, que acontece a partir de Gênesis 38, Gênesis 38. Vale a pena pegar muitos detalhes sobre a vida dele. E nós possamos nos apoiar nisso, né? Que o Senhor está conosco em todas as nossas situações, o Senhor nos faz promessa, está conosco no processo, que o Senhor não se afaste de nós, que Ele só não estará conosco se nós decidirmos fazer do nosso jeito, da nossa forma, com pensamento de curto prazo, de prazer imediato. Que o inimigo ele sempre vai tentar formas de nos tirar a promessa, mas ele não vai ter poder, né? Porque o tempo do Senhor é perfeito, porque promessa do Senhor é promessa, né? Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E o único que tem poder de nos tirar da nossa promessa somos nós mesmos, abrindo mão, fazendo do nosso jeito, da nossa forma. E outra coisa, comumente, muito comum, pelo que eu tenho visto na palavra, muitas das promessas elas estão atreladas a nós, não apenas para o nosso benefício, mas também para benefício de outros. Promessa de Abraão, benefício para os outros, sua descendência, para onde você for, você terá abençoado. Promessa de Davi, rei de Israel, rei, né? Ser chamado rei. Então, a promessa de Davi,
não era só para ele, não era um título, porque isso, aquilo, não. Porque Deus, ele tinha um cuidado pela nação. A nação estava sucumbindo com um rei mau, um rei que fazia do seu jeito. Do mesmo jeito, a promessa de José não era para ele sozinho. Ia abençoar ele, a descendência dele, abençoar a nação num período de muita fome, né? E assim a gente vê muitas outras, né? Muitas outras promessas. A verdade é que o único que sabia o tempo certo que iria acontecer tudo era Jesus. Jesus, ele sabia que precisaria vir ao mundo, ele sabia que precisaria morrer na cruz, ele sabia, ele já conhecia todo o processo, ele já sabia o tempo de que tudo ia acontecer. Mas os demais não sabiam, né? Os demais não sabiam. Ana também do mesmo jeito. Ana queria um filho, mas Deus decidiu lhe dar, não, além de um filho, mais 4 filhos e ainda um profeta. Então, comumente, coisas em que Deus promete para a nossa vida, não é só para nós, não é para ficar guardado, escondido. Comumente, a tirar das promessas que a gente vê aqui, elas estão atreladas a ser para o outro. Pensar no outro, pensar numa nação, pensar na família, pensar na descendência. Né? Então, que a gente possa se apegar nisso, que existe uma responsabilidade também, né? Existe o bônus e o ônus. Existe uma responsabilidade sobre nós de ser persistente, de ser perseverante, de estar cada dia alinhado à vontade do Senhor. Tá bom? Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se vocês quiserem ter mais aprofundamento dessa palavra de José, né? Esse de repente de Deus, eu falei que era de repente de Deus. A verdade é que as pessoas, elas têm promessas, e o de repente de Deus, ela pode ser a qualquer momento, né? A qualquer momento, de repente de José chegou, né? O de repente de José chegou. José, depois de 22 anos, foi encontrado, mas antes do de repente, muita coisa aconteceu para forjar o caráter dele, para trabalhar nas situações. Aí a gente só vai entender conforme for o processo, mas Deus sempre estará conosco. A menos que nós não o queiramos dentro da situação com a gente. Façamos do nosso jeito, da nossa forma, né? Deus sempre estará conosco. Jesus veio ao mundo morrer no nosso lugar, derramou o seu sangue precioso, levou as nossas enfermidades, levou as nossas culpas, nos deu livre acesso a Deus. Por isso ele é chamado Príncipe da Paz, Deus e Emanuel, né? Você não esqueça, seu pai, sua mãe, sua nação, seus irmãos podem te abandonar, mas Deus nunca nos abandona, nunca. Que Deus esteja contigo em todos os seus planos, em todos os seus projetos. Viu? Deus esteja contigo como esteve com José. Apesar do processo, o Senhor esteja contigo. E te faça prosperar, né? Porque Deus, ele é o Deus que nos faz prosperar também. Seja no físico, no emocional, no espiritual, Deus nos faz prosperar. Gênesis 39, 23. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã, nesse mesmo bate-canal. Se fez sentido pra ti, você ainda não deu seu curtir, já dá. Se fez sentido pra ti, você sentiu que alguém precisa dessa mensagem, compartilha. Seja transbordante também. Alguém precisa reafirmar sua promessa, alguém está precisando dessa mensagem e está faltando, dependendo só de você, para compartilhar, tá bom? Obrigada pela tua companhia. Nos vemos amanhã, nesse mesmo bate-canal. E até a próxima. Até.